Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Física. É um prazer estar com vocês mais uma vez, certo? Então, nessa aula falaremos sobre a quantização da carga elétrica, sobre os princípios da eletrostática, sobre os condutores e isolantes elétricos e ainda sobre os processos de eletrização. Como vocês já sabem, eu sou o professor Sivaldo Coelho e é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez, para mais uma aula de física. Então vamos lá. Quantidade de carga elétrica. Bom, a carga elétrica total de um corpo é sempre um número inteiro de vezes o valor da carga elementar. O que isso significa? Isso significa a quantização da carga elétrica. Dizer que a carga elétrica é quantizada é dizer que ela só pode existir como múltiplo de um número inteiro, multiplicado pelo valor da carga elementar. E aqui nós temos a equação que simboliza a quantização da carga elétrica. Nós temos Q igual a N vezes E, certo? Onde Q é a quantidade de carga elétrica, tá? Essa carga ela é dada em coulombs, representado pela letra C. N é o número inteiro, tá? E E é a carga elementar, que nós já vimos da aula anterior, que é a carga do próton ou do elétron, certo? Então, essa equação, Q igual a N vezes E, representa a quantização da carga elétrica. Nela, através dela, é possível a gente obter a quantidade de carga que um corpo tem, certo? Ou o número de prótons ou de elétrons que esse corpo tem, certo? Para isso, nós precisamos saber o seguinte: se quisermos saber qual o número de prótons ou de elétrons desse corpo, nós temos que saber quanta carga ele tem, e o valor da carga elementar que a gente sabe, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs em módulo, Se a gente quiser saber a quantidade de carga que o corpo tem, basta a gente saber o número de prótons ou de elétrons que ele tem, ou de prótons e de elétrons, e o valor da carga elementar, certo? Então é possível saber tanto o número de prótons e de elétrons, quanto a quantidade de carga que o corpo tem. Tudo isso através da equação de quantização da carga elétrica, certo? O número inteiro N corresponde à diferença entre o número de prótons e elétrons do corpo considerado, tá? Isso quer dizer que N vai ser igual ao número de prótons menos o número de elétrons, tá bom? É muito importante que você aprenda essa tabelazinha aqui, tá bom? Porque ela vai ser muito útil para a gente no decorrer do ano letivo, no desenvolvimento dessa disciplina, tá? Então, nós temos submúltiplos da unidade de carga. Qual é a unidade de carga? É o coulomb, representado pela letra C maiúscula, tá? Então, como a unidade coulomb revelou-se muito grande, é comum a utilização de seus submúltiplos. Então, nós temos o milicoulomb, certo? Que é representado pela letra M minúscula e C maiúscula, MC, tá? E corresponde a 10 elevado a menos 3 coulomb. Ou seja, dizer que nós temos 1 milicoulomb é a mesma coisa que dizer que nós temos 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulombs,
tá bom? Ou simplesmente 0,001 coulomb, tá? Nós temos também o microcoulomb, né? Representado pela letra grega mi e o c, né? Um microcoulomb é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, tá bom? Ou simplesmente 0,000001 coulombs. Temos ainda o nanocoulomb, tá? Dizer que nós temos um nanocoulomb representado por NC é a mesma coisa que dizer que nós temos 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, certo? Ou esse número aqui, muito pequeno, tá bom? Temos ainda o picocoulomb, né? Que é de 1 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs, tá? E por aí vai. Então, vamos lá. Já conhecemos, então, a quantização da carga elétrica, certo? Apresentei para vocês essa tabelinha que nos vai ser muito útil durante o ano. E agora falaremos sobre os princípios da eletrostática. Como qualquer outro ramo da física tem seus princípios, a eletrostática não é diferente, né? E ela tem, então, dois princípios. Primeiro, o princípio das ações das cargas elétricas, ou princípio da atração e repulsão. Esse princípio enuncia que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, enquanto cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então, vejamos. Nós temos aqui uma carga com sinal mais, né, próxima a outra carga com sinal menos. O que vai acontecer? Vai acontecer uma força de atração, certo? Elas tendem a se atrair, se aproximar, tá bom? Aqui nós temos duas cargas elétricas, ambas de mesmo sinal. Então, pelo princípio da atração e repulsão, ou o princípio da ação das cargas elétricas, essas cargas tendem a se distanciarem, a se repelirem, tá? Ou seja, elas vão se afastarem uma da outra, tá bom? Vão se afastar uma da outra, tá? Aqui, novamente, cargas com sinais iguais, certo? Pelo princípio, elas tendem a se distanciar uma da outra, elas vão se afastar, tá bom? Então, para ficar claro, princípio da atração e repulsão das cargas elétricas, ou princípio das ações elétricas. Enuncia que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem, ok? O segundo princípio da eletrostática é o princípio da conservação da carga elétrica, que enuncia que em um sistema isolado eletricamente, a quantidade de carga elétrica se conserva, ou seja, a soma algébrica das cargas elétricas do sistema permanece sempre constante, ok? Então vamos ver aqui, ó, na ilustração. Nós temos um corpo com uma quantidade de carga, o corpo A com uma quantidade de carga A, e um corpo B com uma quantidade de carga B. Qual a carga total desse sistema? A carga total é a carga de A mais a carga de B, certo? E isso antes de uma eletrização. E aí, depois que acontece o processo de eletrização, nós temos o corpo que tinha uma quantidade de carga A, né? Que vai ceder elétrons, né, para o corpo que tinha uma quantidade de carga B, que vai ganhar elétrons. Ou seja, o corpo A
tem a quantidade de carga A menos a carga que ele cede para o corpo B, enquanto o corpo B tem a quantidade de carga B mais a carga que ele recebe lá do corpo A. Dessa forma, a quantidade de carga total vai ser QA menos Q, que é a carga que ele cedeu para o corpo B, mais a quantidade de carga B mais a carga que ele recebeu do corpo A, certo? Como aqui nós temos uma soma, aqui nós temos sinal negativo e aqui sinal positivo, eles vão se anular, esses termos se anulam. Dessa forma, nós temos que a carga total é QA mais QB, ou seja, a carga depois é exatamente igual à carga antes, certo? Isso quer dizer que a carga permaneceu constante, certo? Permaneceu constante. Então, o princípio da conservação da carga elétrica enuncia que no sistema isolado eletricamente, a carga elétrica se conserva, ok? E como acontece a distribuição das cargas elétricas em um condutor, desde que esse condutor esteja em equilíbrio eletrostático? Bom, os elétrons em um corpo condutor, que está eletrizado negativamente, se repelem. Isso faz com que todo o excesso de elétrons permaneça sobre a sua superfície. Vejamos aqui no exemplo, O corpo está eletrizado negativamente. Podemos ver que ele tem excesso de elétrons. Então, com isso, os elétrons vão ficar sobre a sua superfície, tá? Então, de maneira análoga, se um condutor estiver eletrizado positivamente, o que vai acontecer? Seus elétrons livres irão se distribuir de modo que os prótons em excesso fiquem o mais afastado possível um dos outros, ou seja, sempre na superfície do corpo, tá? É análogo ao caso do corpo eletrizado negativamente, tá? Aqui vai acontecer repulsão de elétrons e aqui vai acontecer repulsão de prótons, de forma que eles fiquem o mais afastados possível uns dos outros, e sempre na superfície do corpo, tá bom? Assim se faz a distribuição das cargas elétricas em um condutor que está em equilíbrio eletrostático. Falar agora sobre condutores e isolantes elétricos. Bom, nós temos aqui materiais condutores elétricos. Nós temos nesses materiais elétrons livres, Geralmente esses materiais são metais. Nos materiais isolantes, esses não possuem elétrons livres, tá? Não possuem elétrons livres. São exemplos o vidro, a porcelana e plásticos, certo? Então, o que acontece? Por que os elétrons nos materiais condutores são livres? Nós sabemos que as partículas portadoras de carga são os elétrons, E para que esses elétrons se movam portando essas cargas, eles precisam estar livres, É por isso que os metais são bons condutores de eletricidade, porque eles têm elétrons livres e esses elétrons livres transitam com maior facilidade, portando, portanto, essas cargas elétricas. Enquanto que nos materiais isolantes, eles não possuem essa propriedade dos elétrons livres e, por isso, eles não são bons condutores de eletricidade, pois não existem portadores de cargas para portar essa carga nesse tipo de material, certo? Então,
A eletrização de condutores se dá por efeito do campo elétrico externo, né, sobre um condutor, produzindo separação de cargas, tá? Então, na eletrização de condutores vai acontecer a separação das cargas, enquanto que na eletrização de isolantes se dá por efeito do campo elétrico externo, né, sobre um isolante, produzindo a polarização, certo? Polarização ou ionização superficial. Essa é a diferença, tá? Enquanto que a eletrização dos condutores acontece a separação de cargas, na eletrização dos isolantes vai acontecer a polarização superficial das cargas, tá certo? Continuando, os átomos com 1, 2 ou 3 elétrons de valência têm uma certa facilidade em cedê-los, já que a sua camada de valência está muito incompleta, certo? Para estar completa, deveria ter 8 elétrons de valência, né? Então, isso quer dizer que quanto menos elétrons o material tiver na sua camada de valência, mais fácil ele vai ceder esses elétrons, tá? Por exemplo, um átomo de cobre tem 1 elétron de valência, o que faz com que ele ceda com muita facilidade esse elétron, que na verdade é um elétron livre, ok? Um condutor elétrico é um corpo que permite movimentação de cargas elétricas. A movimentação de cargas elétricas no condutor depende de partículas denominadas portadores de cargas, como os elétrons e os íons, né, dependendo do estado físico do condutor. Então tá, já sabemos que os condutores, né, os portadores de cargas, são os elétrons, mas também, dependendo do material, podem ser os íons, certo? Então, nós temos aqui o estado físico, né, os portadores de carga que atuam nesse material, dependendo do estado físico, e o exemplo do material. Então, nós temos aqui o material, o plasma, certo? O plasma. Os portadores de carga no plasma serão os íons mais e os elétrons, certo? São exemplos de material plasma, os raios, arcos elétricos, a tela da sua TV, né? Por isso que chama TV de plasma, tá? Lâmpadas, né? Essas lâmpadas fluorescentes. Então, são materiais constituídos de plasma em seu interior, onde os portadores de carga nesse material são íons mais e elétrons, certo? Um corpo no estado gasoso. Os portadores de carga nesse estado da matéria são íons mais e elétrons. Exemplo de um material gasoso, o gás ionizado. No estado líquido, os portadores de carga são íons mais e íons menos, né? Um exemplo é a água do mar e também soluções iônicas. No estado sólido, nós temos os elétrons livres como portadores de carga, tá? São exemplos de corpos no estado sólido, condutores metálicos e semicondutores, tá? Elétrons livres fazem, então, a função de portar as cargas nesses materiais. Os átomos que têm entre 5 e 8 elétrons de valência não cedem facilmente elétrons, já que a sua camada de valência está quase completa. Para estar completa, deveria ter 8 elétrons de valência, certo? Então, o vidro, por exemplo, a mica, a borracha, estão incluídos nesse caso. São exemplos de materiais em que os átomos não estão, ou melhor, os elétrons não estão livres,
tá? Então eles estão com suas camadas de valência quase que completas. Estes materiais não são condutores de corrente elétrica porque não têm elétrons livres, certo? Eles não têm elétrons livres, sendo necessário aplicar-lhes uma grande energia, tá? Para passar os elétrons de banda de valência para a banda de condução. Então, para que você consiga retirar elétrons desse tipo de material, você tem que dispor de uma grande quantidade de energia, ok? Portanto, são isolantes elétricos esse tipo de material. Ok, agora falaremos sobre os processos de eletrização. Bom, os processos de eletrização são métodos utilizados para a troca de carga elétrica entre corpos, né? Como adicionando-se ou retirando-se elétrons desses corpos. São três: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Então, são esses três os processos pelos quais adiciona-se ou retira-se elétrons dos corpos. Vamos ver cada um separadamente, começando por eletrização por atrito. Bom, quando corpos de determinados materiais são atritados, um cede elétrons, eletrizando-se positivamente, né? E o outro recebe esses elétrons, eletrizando-se, portanto, negativamente. Isso ocorre devido à forte interação entre os dois materiais durante o atrito, tá? Então, pessoal, na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários, tá? Então, o que acontece é o seguinte: nós temos o vidro, por exemplo, que está em equilíbrio eletrostático, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e a lã, que também está em equilíbrio eletrostático, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, certo? Portanto, os dois corpos estão neutros. Vai acontecer então o processo de atrito, ou seja, vai se esfregar a lã no vidro, certo? E depois desse processo, o que vai acontecer? A lã vai ficar eletrizada negativamente, enquanto que o vidro vai ficar eletrizado positivamente, certo? Então, no vidro vamos ter um excesso de prótons, enquanto que na lã vamos ter um excesso de elétrons, tá? A série triboelétrica para a eletrização por atrito indica que o material positivo, eles perdem elétrons facilmente, enquanto o material negativo, eles ganham elétrons facilmente, tá bom? Eletrização por contato. Ao colocarmos em contato dois corpos condutores com cargas elétricas diferentes, eles trocarão elétrons até que seja atingido o equilíbrio. Se os corpos forem idênticos, o equilíbrio ocorrerá quando as quantidades de carga dos dois corpos se igualarem, certo? Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal, ok? Então nós temos aqui, ó, antes do contato, um corpo A com excesso de prótons, ou seja, é um corpo eletrizado positivamente, e um corpo B que está inicialmente neutro, certo? Ou seja, ele está em equilíbrio eletrostático. Ou tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou não tem carga elétrica. A carga dele, no caso, está nula. Então, vai acontecer o contato, tá? O corpo B cede elétrons para o corpo A. Ok? Dessa forma, o corpo A,
vai ficar eletrizado positivamente, enquanto o corpo B também ficará eletrizado positivamente, tá? Então, o que temos aqui, ó, os corpos A e B ficam com excesso de prótons, tá? Ambos eletrizados positivamente, certo? Aqui é só ilustrando novamente o processo, tá? O corpo A eletrizado negativamente e um corpo B neutro. Durante o contato, o corpo A cede elétrons para o corpo B, e aí depois do contato, o corpo A fica eletrizado negativamente, e como ele cedeu elétrons para o corpo B também fica eletrizado negativamente. Ambos, no caso, ficam eletrizados negativamente. Portanto, na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. E na eletrização por indução, o método de eletrização consiste em eletrizarmos corpos condutores, que nós chamamos de induzidos, por meio de aproximação de um corpo eletrizado, que nós chamamos de indutor, certo? Então, vejamos. Antes da indução, nós temos um corpo A e um corpo B, ambos neutros, certo? Ambos neutros. Durante a indução, a gente aproxima, então, um material eletrizado, vejamos aqui, ó, um bastão eletrizado positivamente, né? E aí, os elétrons vão migrar para o corpo A, certo? Dessa forma, durante a indução, o corpo A fica com excesso de elétrons e o corpo B fica com excesso de prótons. Ao final da indução, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários. Tá? O corpo A fica eletrizado negativamente, enquanto o corpo B fica eletrizado positivamente. Então é isso, tá? Eletroscópio. O que vem ser um eletroscópio? Bom, eletroscópios são aparelhos, tem um Szinho aqui, tá? No plural. São aparelhos destinados a verificar se um corpo está ou não eletrizado. Existem dois tipos de eletroscópios: o eletroscópio de fio e o eletroscópio de folha, tá? No eletroscópio de fio, nós temos um fio isolante e uma esfera condutora. Ao aproximarmos um corpo eletrizado, esse corpo atrairá essa esfera condutora, né, por meio da indução. No caso do eletroscópio de folha, nós temos uma folha inicialmente fechada, né? Aqui, ó, folhas inicialmente fechadas, certo? Ao aproximarmos da esfera condutora um corpo eletrizado, as folhas eletrizadas abrem-se, certo? Então, o que vai acontecer? Se nós aproximarmos um corpo eletrizado e essas folhas não se abrirem, isso quer dizer que o corpo não está eletrizado. Como também nesse caso, né? Ao aproximarmos o corpo da esfera, se não acontecer uma atração por parte dessa esfera, isso indica que o corpo não está eletrizado, tá bom? Quando acontece a atração, conclui-se que o corpo está eletrizado, assim como quando se abrem as folhas, conclui-se também que o corpo está eletrizado. Ok, então vimos aqui quantização da carga elétrica, né? Vimos condutores e isolantes elétricos, vimos também os princípios da eletrostática e, por fim, os processos de eletrização, certo? Então, agora faremos exercícios de fixação.
Na verdade, os exercícios de fixação aqui serão abordados somente sobre quantização da carga elétrica, já que são exercícios que requerem um pouquinho mais de esforço por terem alguns cálculos, certo? Quanto aos outros tópicos, nós teremos na lista de exercícios que será passada para vocês, tá? Exercícios de forma teórica. Então vamos aos exercícios. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulombs. Observe que nós temos aqui uma quantidade de carga, tá? De 3,2 microcoulombs. Lembre-se, isso é apenas um submúltiplo do coulomb. O Sistema Internacional de Unidades requer que a carga elétrica seja medida em coulomb, tá? E não em microcoulomb. Portanto, nós temos que fazer a transformação de microcoulombs para coulomb. E como faremos essa transformação? Através daquela tabelazinha lá no início da nossa aula, que foi apresentada para vocês no início da nossa aula, tá bom? Então, sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, para se conseguir a eletrização desejada, será preciso. Ok, o que a questão quer saber é quanto de elétrons nós vamos precisar acrescentar, certo? Ou retirar, né, desse corpo, tá bom? Então, como proceder? Nós vamos aplicar a equação de quantização da carga elétrica, que diz que a carga total do corpo é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, certo? Então, usaremos a equação de quantização da carga elétrica e assim determinaremos o valor de N, ou seja, o número de elétrons, né, que nós vamos precisar acrescentar ou retirar. Vamos ler mais uma vez a questão e nós vamos identificar se nós vamos precisar retirar ou acrescentar elétrons. Então, deseja-se eletrizar um objeto metálico, certo? Inicialmente neutro, pelos processos de eletrização conhecidos, e obter uma quantidade de carga negativa. Pois bem, se nós queremos, na verdade, obter uma quantidade de carga negativa, nós vamos eletrizar esse corpo negativamente. Dessa forma, nós vamos acrescentar elétrons, né? Já que os elétrons são as partículas carregadas negativamente, as partículas que têm carga negativa, tá? Dessa forma, a gente já cancela a letra A, né? Nós não vamos retirar, ou melhor, pode até ser, né? Retirar prótons, mas não, né? Na verdade, nós vamos acrescentar carga, né? Aqui. Então, aqui também não vai ser nossa letra B, tá bom? E também não vai ser a letra E, já que nós vamos acrescentar. Então, nossa resposta está entre a letra C e a letra D. Mas para saber qual das duas alternativas, nós precisamos executar os cálculos, certo? Então, vamos lá. Já temos a quantidade de carga, que é de 3,2 microcoulombs, e temos a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Falta-nos o N, que é o número de elétrons, tá bom? Então, nós temos que transformar esse 3,2 microcoulombs para coulombs, que vai ficar o seguinte:
3,2 multiplicado por 10. Voltando lá na tabelinha, a gente vai ver que microcoulomb corresponde a menos 6, tá? Então, nós teremos 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá bom? Vamos ver então o nosso cálculo. Utilizando a equação da quantização da carga elétrica, Q é igual a N vezes E, onde Q é a quantidade de carga, N é o número de elétrons e E é a carga elementar. Como queremos saber o número, o valor de N, nós vamos isolar N, né, que é igual a Q. O Ezinho que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Dessa forma, temos N igual a Q dividido por E, certo? Agora vamos substituir os valores. Para Q, nós temos 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. Acabei de fazer a transformação para vocês, né? E voltando lá na tabelinha, vocês vão ver que 3,2 microcoulombs corresponde a 3,2 vezes 10 elevado a 6 coulombs, certo? E substituímos E, né, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, dividindo 3,2 por 1,6, nós temos 2. Conservamos a base 10 e subtrairemos os expoentes, já que nós temos uma divisão de fração com potências de base 10, tá? Então, nós vamos subtrair os expoentes. Opa, eu coloquei aqui divisão, mas na verdade é subtração, tá? Nós vamos subtrair os expoentes. Então, nós teremos o seguinte, menos 6 menos 19, tá? Menos 6 menos 19. Essa será a operação que faremos com os expoentes, tá bom? Então, aqui, ó, menos 6. Aí, menos por menos vai ser mais, né? Fazendo aqui o jogo de sinal, menos por menos é mais. 19. Agora, nós temos sinais contrários, né? Sinais diferentes, então nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. O maior é 19, que é positivo. Então, o sinal vai ser positivo. 19 menos 6 é igual a 13. Logo, nosso expoente será 13. Certo? Então, N corresponde a 2 vezes 10 elevado a 13 elétrons, tá? Ou 20 vezes 10 elevado a 12, que corresponde a 20 trilhões de elétrons. Tá? Esse é o número de elétrons que nós devemos acrescentar para que o nosso corpo fique eletrizado negativamente, tá bom? Se você não entendeu, porque 2 vezes 10 elevado a 13 ficou 20 vezes 10 elevado a 12, é como se a gente tivesse uma vírgula aqui, tá? 2,0. E aí essa vírgula se deslocou uma casa para a direita e ficou 20, né? 20,0. E aí 20, como a vírgula deslocou uma casa para a direita, diminui uma unidade no expoente, ok? Então, 20 trilhões de elétrons é o que devemos acrescentar para que o corpo fique eletrizado negativamente. Então, nossa resposta está na letra C. Tá? Letra C é o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão. O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia.
Seu número atômico é 27 e cada elétron tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso nós já sabemos, né? Isso aqui é a carga elementar, ou seja, a carga do elétron, que vale sempre menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Esse 27, esse número atômico do cobalto aqui, 27, corresponde ao nosso Nzinho da equação. Então, nós vamos utilizar a equação de quantização da carga elétrica, Q igual a N vezes E, onde a questão quer saber, né, a carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto, certo? Então, para isso, nós precisamos saber o número atômico, que é 27, e precisamos saber o valor da carga elementar, que é 1,6 em módulo, tá? Estou desconsiderando o sinal aqui. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Menos 19. Então, fazendo a multiplicação, 27 vezes 1,6, nós vamos ter 43, tá? 27 vezes 1,6 vai dar 43,2 vezes 10 elevado a menos 19, tá? Nós vamos ter isso, Q igual a 43,2 vezes 10 elevado a menos 19. E aí a gente vai colocar em notação científica, ou seja, ficar com apenas um número diferente de zero, né, antes da vírgula. Esse número tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Dessa forma, nós teremos 4,32 vezes 10 elevado a... olha, quando a gente desloca uma casa, né, da direita para a esquerda, quer dizer que nós estamos deixando o número menor, né? Então, para que ele não fique menor, nós temos que compensar lá no expoente, ou seja, nós temos que aumentar uma unidade no expoente, ok? E como é que fica esse expoente? Fica menos 20 ou menos 18? Ora, o expoente fica menos 18. Por quê? Porque menos 18 é maior que menos 19, certo? Então, já que nós estamos diminuindo no número aqui, nós temos que aumentar no expoente. Como é que a gente aumenta? Somando, né? Então, se a gente somasse aqui mais 1, né? Nós iríamos conservar o sinal do maior, que é negativo, é menos, e 19, e subtrair no caso, né? 19 menos 1, 18, certo? Isso em coulomb. Logo, nosso gabarito está na letra D, certo? Letra D. O número de elétrons é igual ao número atômico do elemento, né? A carga elétrica é determinada a partir do produto do número de elétrons pelo valor da carga elementar. É tudo que a gente já fez ali, tá? Os cálculos que a gente acabou de fazer ali no slide anterior, tá? Que é igual a 4,32
vezes 10 elevado a menos 18 coulombs, tá? Esse é o valor da carga total de elétrons de um átomo de cobalto, tá bom? Letra D é o nosso gabarito. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido nossa aula, tá? Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida em algum tópico, eu recomendo que você volte o vídeo, veja direitinho com atenção, tá? Devagarinho, para não passar nada despercebido, tá? E qualquer dúvida, estaremos à disposição na próxima. Estaremos à disposição hoje, nessa segunda-feira, e também na próxima segunda-feira para tirar dúvidas, tá bom? Então é isso. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até lá.